Olha só, a prática de atividade física a gente já sabe que é importante, a gente está sempre falando aqui, só que você ter a oportunidade de fazer uma atividade física fora do ambiente da academia é bom por dois motivos, porque você faz o seu horário, né, no espaço que você pode ali e ainda economiza, né, Ivan? É isso aí, a gente tem aqui em Goiânia vários parques, né? Goiânia é conhecida como a capital dos parques e nesses parques a gente tem alguns aparelhos para se exercitar, academias ao ar livre. E a gente vai bater um papo com a educadora física Raiza Godoy, falei certo? Raiza Godoy. Eu perguntei porque ela já tinha me corrigido e eu acabei esquecendo. Peço perdão para você. Não tem problema não. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Michele. Agora, explica pra gente aqui como é que a gente pode fazer com que as mães, né? A gente vai falar especificamente de mães, que é a sua área, o pós-parto, exercícios físicos após o pós-parto. Como é que a gente pode fazer com que as mães se interessem em fazer exercício no momento que já está tão tumultuada a vida delas? Ivan, tem uma coisa que acontece com a mulher no pós-parto, que é uma mudança repentina do corpo dela. Eu falo que não é só o emagrecimento, não é só o ganho de peso, não é só isso. A mulher fica com o corpo disforme. E isso para uma mulher é muito difícil. Por mais que a gente saiba que a gestação vai mudar o nosso corpo, que o nosso corpo vai passar por uma transformação enorme, quando a gente vê essa transformação no espelho, eu falo que dói na alma. Porque não é só comprar uma roupa do número maior. As roupas, elas simplesmente não encaixam mais. E eu acho que esse é o principal motivo que a mulher tem para achar um horário dentro da vida conturbada de um pós-parto, seja esse pós-parto imediato, seja um pós-parto mais tardio, porque tem diversas mulheres, né? Tem mulher que consegue se reencontrar rápido, tem mulher que precisa de 1, 2, 3 anos para conseguir voltar a olhar para si. Mas eu acho que a insatisfação com a imagem que ela vê refletida no espelho é o principal motivo que tem que fazer ela se movimentar e achar dentro daquela rotina um horário para ela. E só para tentar juntar, Michele, e qual que é o tempo que a mulher pode começar a fazer exercício após o parto? Quando o obstetra liberar. Aí depende do obstetra. Tem obstetra que libera, eu já vi obstetra liberando com 30 dias, outros com 40, alguns até 90. E é super importante que respeite o tempo do obstetra. Só ele sabe o motivo que ele está pedindo aquele período de repouso. Bom, agora fora do ambiente da academia, que ambiente você indicaria para essas mamães ou para as que não são mamães aproveitarem para fazer uma atividade aí ao ar livre? Olha, tempo de exercício, se eu te falar que 15 minutos é suficiente para você ter resultado. 15 minutos? 15 minutos. Exercício, ele tem alguns segredos. Não são segredos que eu vou contar para vocês aqui. Opa, gosto disso. Ele precisa de intensidade. Se você faz o exercício na intensidade certa para você, você consegue emagrecer e ganhar massa muscular em apenas 15 minutos. Sem depender de nenhum aparelho, que vem a pauta aqui do programa, que é você não depender de uma academia, de um horário, de um estacionamento, de trânsito, de um professor. Ou seja, e com isso você está querendo me dizer que, por exemplo, se eu moro num prédio, eu posso usar a escada do meu prédio para fazer esse treino intenso? Ou se não é prédio, eu posso estar fazendo em casa, com banco, pode usar sei seu lá, quarto, sua sala, o jardim do prédio, a praça, qualquer lugar, desde que você saiba fazer o exercício na intensidade certa. Bom, o Ivan fez uma matéria, foi conferir com você ao ar livre, como é que é isso? Pois é, a gente foi conferir lá numa praça aqui na cidade e ela mostrou pra gente alguns exercícios que podem ser feitos nesses aparelhos. Quer ver? Vamos rodar aí. Bora lá. Esses aparelhos não tem muito erro na hora da execução, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, não deixe a ponta do seu pé apoiada, coloque ela um pouco mais para trás, ao contrário, assim, mais calcanhar, isso. Estabiliza seu tronco, contrai o abdômen, cuidado para não fechar e não abrir os joelhos, tá? Mantenha o joelho na largura do seu pé, empurra pelo calcanhar, lá para trás, empurra, sobe e volta. Empurra, fecha o abdômen e volta devagar. Não acelera. Aqui existem duas formas para você fazer. Você pode fazer mais devagar, menos repetições, ou pode fazer mais rápido, mais repetições. Mas nunca solte o seu abdômen, sempre com o seu abdômen contraído. Você vai trabalhar musculatura da coxa, do glúteo
e, claro, aqui do abdômen. Esse aqui já é um exercício aeróbico, ele vai melhorar sua capacidade respiratória, seu condicionamento físico, melhorar sua circulação e vai queimar gordura também. Um pé para frente, o outro para trás, alternado. E um erro comum é fazer esse exercício com o joelho muito estendido. Pode deixar semi-flexionado e vai um para frente e um para trás. Isso vai exigir maior contração do seu abdômen. Você vai trabalhar mais glúteo, mais coxa e mais glúteo. E pode acelerar. Isso, pode ir maior. Nem grande demais para te perder o equilíbrio, nem pequeno demais. Cresce mais um pouquinho subindo, levanta mais o quadril um pouquinho e acelera aqui. Muito cuidado para não fazer isso. Deixa sempre esse ombro crescendo, ganhando tamanho na sua coluna, alongando a sua coluna. Abdômen contraído, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, ativando o abdômen. Relaxa um pouquinho o quadril e faz ele mais fluido. Esse exercício você pode fazer tanto ele isolado, por 10, 15 minutos, depende da sua capacidade, como você pode usar ele dentro de um circuito. Faz 30 segundos desse, 30 segundos de outro, 30 segundos desse, 30 segundos de outro, para ir deixando mais dinâmico e mantendo a sua frequência cardíaca alta. Você vai chegar para trás, deixando só a ponta do pé no chão. Pode ir um pouquinho mais para trás, só a ponta do pé no chão, calcanhar não encosta no chão. Aqui nós vamos tomar cuidado para fazer um alongamento da cervical, puxando os ombros para baixo. O peso do seu corpo está aqui, no calcanharzinho da sua mão. Seu abdômen sempre contraído. Fecha abdômen e você pode fazer várias variações aqui. Ficar só parada durante 30 segundos. Depois que você já estiver bem parada, que esse exercício já não estiver representando esforço físico para você, você pode começar ou descer o braço, põe o braço aqui embaixo. Vai ficar mais difícil um pouco e o objetivo do exercício é esse, é ser difícil fisicamente para você mesmo, tá? Ativando sempre o abdômen, quem faz a força é o calcanhar da mão aqui, só a ponta do pé no chão. Se ainda assim começar a ficar fácil para você, pode descer mais uma mão e fazer ele mais embaixo até chegar no chão, tá? Pode chegar mais para trás agora um pouco, só calcanhar no chão, fecha abdômen e vai crescendo. Ganhando tamanho no pescoço, o ombro sempre longe das orelhas. Daqui, você pode começar a dificultar ainda mais o exercício, puxando o joelho alternado na frente, sempre com o abdômen contraído. Ó, percebe que a coluna dela aqui tende a não movimentar muito. A ideia é dificultar o trabalho do abdômen e dos braços. E você vai inspirando, expirando, ativando a musculatura abdominal cada vez que solta o ar. E uma outra variação aqui mesmo nessa barra é mão direita encosta no ombro esquerdo, abdômen contraído, volta devagar. Mão esquerda encosta no ombro direito e vai alternando. Quantas vezes? Quantas vezes você sentir que a sua musculatura está bem cansada? Para um iniciante, talvez uma série de 15 repetições já seja suficiente. Para você que vai vir todos os dias, com o tempo você vai precisar fazer 2, 3, 4 séries desse exercício para sentir que esse exercício está te cansando de verdade. A gente vai agradecer também a Daniela aí, que demonstrou todos os exercícios para a gente. E eu quero te perguntar o seguinte, como é que a mãe pode encaixar esses exercícios ao ar livre na rotina? Naquele momento que ela leva a criança para o parque, por exemplo? Eu fiz muito isso, Ivan. Quando as minhas meninas eram pequenas, eu descia com elas, enquanto elas brincavam, ou dormia também no carrinho, eu já fazia meus exercícios, porque, como eu falei, é pouco tempo que você precisa. Então, assim, é muito importante que a criança brinque. Ela precisa sair de casa. A rotina da mãe é cronometrada, então ela precisa, na verdade, usar o tempo da criança para benefício próprio, porque a criança não para esperar a mãe, então ela tem que envolver a criança para ela poder fazer os exercícios. Então, na hora que a criança estiver assistindo um desenho, se ela assiste desenho, na hora que ela estiver dormindo, na hora que descer para brincar, na hora que descer para passear, leva os brinquedos, deixa a criança ali também tendo contato com os brinquedos e faz esse exercício. Agora, uma questão que eu acho interessante, aproveitando ao ar livre, o parque, a gente vê um outro grupo de pessoas também que precisa de uma atenção, e no caso os idosos, que eu vejo muitos aproveitando ali esses equipamentos que estão lá disponíveis, só que eu já observei muita gente fazendo, parece que de forma errada, meio atropelado.
E fazer de qualquer jeito também, como você demonstrou ali, até a forma correta, né? Aquela consciência corporal. Se você fizer errado, você pode estar lesionando, né? Piorando. Ao invés de ajudar, piorar. Esses aparelhos específicos do parque que nós fizemos a reportagem, eles são aparelhos de utilização simples. Não tem muito jeito de errar na utilização deles. A carga que está lá é a carga do próprio corpo. Então, não tem como ele aumentar a carga e lesionar ali. Mas algumas coisas precisam ser colocadas, que até eu falei aqui na reportagem. Por exemplo, postura. Você está fazendo um exercício físico, você está cuidando do seu físico, então você não pode estar de qualquer jeito. Seu ombro precisa estar alinhado, seu abdômen precisa estar contraído, seus joelhos precisam estar alinhados. São coisas básicas, às vezes para quem não tem hábito de exercício, nunca passou por um professor para ensinar, mas eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, os pés. Na hora de fazer um agachamento, ou aquele aparelho que a gente ensinou, pé, joelho, quadril, no mesmo alinhamento. Qual que é um erro comum? Seja de jovem ou de adulto que nunca passou, ou idoso. Na hora de fazer qualquer exercício, abre demais o joelho, fecha demais o joelho. Pensa sempre nisso. Os pés, joelhos, quadril estão sempre alinhados para você não errar. Por exemplo, eu tenho uma particularidade, que eu me sinto reta, digamos assim, com os meus pés levemente abertos. Eu já fiz exame, a questão do quadril é ósseo. Aham. Então, se eu tentar colocar reto, a minha sensação é como se meus pés estivessem para dentro. Então, tem essas particularidades que a pessoa também tem que ter esse conhecimento, Michele, vou né? me retratar, então. Quando a gente fala alinhado, não necessariamente paralelo, porque a posição anatômica ela é levemente rodada para fora mesmo. Porque eu então, sinto muito isso. Desculpa, eu falei reto no sentido de não abrir demais e não fechar demais. Certo. Mas a nossa posição anatômica ela é levemente aberta mesmo Então dos não pés. estou muito errada, não. Não, mantenha a posição Eu já anatômica. tentei, se eu colocar reto, eu tenho a sensação de que eu estou torta, E fica. assim. Tem alguns exercícios específicos, algumas técnicas específicas que vão contra essa posição anatômica, mas aí não vão ser os exercícios da praça, não vão ser os exercícios que você vai fazer sozinho. Aí vai ter uma orientação, o professor ensinando aquilo ali. Mas dentro do exercício da praça, da caminhada, da corrida, do polichinelo, dos exercícios de força que você faz com o próprio corpo, sempre a posição anatômica. Qual que é a posição anatômica? Coluna com as curvas naturais. Então, você não retifica a cervical, você não retifica a lombar, você deixa as curvas naturais da coluna. Quadril, eu falo para as minhas alunas, inclusive, fazer os exercícios na frente do espelho, porque assim ela tem um parâmetro de avaliação. Da postura. Ela consegue se avaliar e se corrigir ali. Quadril está muito torto. Não, gente, você está fazendo um exercício que é para cuidar do seu físico, que é para alinhar sua musculatura, para fortalecer a musculatura, procura ficar o mais anatômico possível. E os pés, de novo, eles são realmente rodados para fora, pouquinho pra porque é a fora, posição né? anatômica. Legal. Existe algum horário específico para se fazer exercício físico, principalmente aqui em Goiás, aqui em Goiânia, que a gente passa um período muito seco, muito... né? Para a questão de, fisiologicamente falando, não. O importante é que você faça com regularidade. Também não adianta fazer uma vez, 2 vezes na semana. Gente, exercício é de 4 a 5, 6 vezes na semana Mas também. aquela história de 3 vezes por semana já é um bom caminho, não? É um bom caminho É tipo para o mínimo, consciência tranquila. É bom caminho para ficar com a consciência tranquila e não é um bom caminho para ter resultado. O que eu Uma falo vez de me disseram o seguinte: quantas vezes você come assim? Quais os dias da semana que você come? Todos os dias. Então, se você come todos os dias, o certo é você fazer exercício todos os dias. Comeu, fez exercício, porque é uma coisa atrelada à outra. Né? Eu falei, realmente, se eu como todo dia, por que não me exercitar todo dia? Você dorme todo dia, você faz tudo todo dia, exercício é para fazer parte. Né? E aqui vem algumas outras questões. Estamos falando com a população em geral que não tem o hábito de fazer exercício físico, né? Mas Estamos tá melhorando. passando informação, está melhorando Raiza. demais. Eu fui pra academia ontem achando que ia estar tranquilo. Feriado, na hora do almoço. Cheguei lá, parece que tinha estourado a boiada. Eu tinha que ficar esperando. Dei aula a manhã inteira um ontem. aparelho. Ninguém quis Vocês são desmarcar. inspiração. Eu fiquei deitado o dia inteiro ontem. Não, ninguém desmarcou ontem. Dei aula amanhã e só que eu ainda coloquei todo mundo para o horário da manhã, senão eu tinha dado aula até de noite. Olha isso. Assim, existem protocolos de exercício. Eu estou falando aqui de exercícios em geral, para uma população em geral. Porque pode chegar alguém e falar, não, exercício 2 vezes na semana dá resultado sim. Ok. Depende do público. Por exemplo, o que é o exercício físico, gente? É um estresse físico que você faz no seu músculo.
Esse estresse físico, ele tem um nível. Por exemplo, nós aqui, jovens saudáveis, a gente pode fazer exercício 4, 5, 6 vezes na semana. Nosso corpo recupera, se você faz no tempo certo, na intensidade certa. Se você pega um paciente oncológico, por exemplo, um exercício de 15 minutos, talvez ele demore 72 horas para recuperar. Então, para ele não dá para fazer exercício todos os dias. O idoso, a mesma coisa. Então, depende do objetivo. Por exemplo, não, Raiza, meu objetivo é emagrecimento. Então, vai lá, 6 vezes na semana. Meu objetivo é hipertrofia. Eu quero definir, ficar cerada de gordura e eu quero ficar com os meus músculos todos à mostra. Aí depende do protocolo. Eu não sou especialista nisso, mas depende do protocolo. Existem protocolos de treino de 1 vez na semana para esse tipo de hipertrofia. Aí a alimentação também é decisiva nisso, super. né? A alimentação é sempre 50% do resultado. Olha, gente. Dependente de qual é o Nesse caso da objetivo. hipertrofia, ela pode fazer um exercício, um protocolo de todos os grupos musculares Exatamente. para poder descansar. E aí tem protocolo que você leva o seu músculo a uma exaustão tal que você precisa de até 7 dias para recuperar. Olha isso, gente. Então, assim, tudo depende de qual é o seu grupo muscular. Emagrecimento, faça exercício físico todos os dias. Todo dia mostra para o seu corpo que ele precisa queimar mais. Essa é pra mim, socorro dele. Que ele precisa queimar mais gordura. Raiza, mas o meu objetivo agora é hipertrofia, então precisamos reavaliar aí essa... Não, meu objetivo é melhorar, por exemplo, uma população em geral, colesterol, triglicéridos é mais relacionado à alimentação, mas a gente sempre associa, né? Glicemia, né? Pessoas com diabetes. É um remédio, você precisa dar aquele remédio para o seu corpo. Depressão, você precisa dar aquele remédio para o seu corpo todos os dias, você libera os hormônios todos os dias. Né? Ele não é um tratamento direto, mas é um tratamento paralelo que não adianta fazer 2 vezes na semana. Tá de mau humor? Vai fazer exercício. Na intensidade certa, porque também não adianta fazer Você não te exercício. estressa? Não é que não estressa. Assim, eu vejo muita gente falando assim, vai fazer uma caminhada. Ok. A caminhada espairece, né? Te tira daquele ambiente de casa, talvez um ambiente conturbado, um ambiente do trabalho. Emocionalmente, sim. Fisiologicamente, não. Fisiologicamente, você precisa fazer exercício na intensidade certa para liberar os hormônios, para melhorar seu quadro de depressão, ansiedade. Então, assim, tudo volta para a intensidade. Entende? E aí volta na importância de um acompanhamento também. Volta na... Para as minhas alunas, por exemplo, eu ensino para elas fazerem na intensidade 8, 9. As minhas alunas são mulheres, adultas, jovens, saudáveis. Quando chega alguma aluna para mim, Raiza, eu tenho problema cardíaco, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrose, esclerose múltipla. Então, eu preciso te levar para o meu personal. No personal, ok, eu consigo te atender dessa forma. No meu atendimento em grupo, não. Porque no atendimento em grupo, eu determino qual é a intensidade que elas têm que ficar. Que aí eu ensino para elas. Se você é adulto jovem... O que é um adulto jovem saudável? É aquela pessoa que faz algum exame, né, com uma certa regularidade e nunca teve nenhum tipo de impedimento para fazer exercício físico. Quem tem alguma doença, a gente sabe. Você vai no médico, você sente alguma coisa, você sabe, o médico já te passou algum tipo de restrição. Então, se você não tem restrição, você pode treinar no 8, 9. 0, nós estamos aqui sentada, conversando, tranquila. 10, você está exausta. Tá difícil para respirar, você não consegue conversar. Raiza, se você mandar eu fazer mais um agachamento, eu não vou fazer, porque eu não aguento. Então, fica ali na base do 8. 8 é aquela hora que você está bem cansada, mas você não está exausta, não te levou ao seu limite máximo ainda. Mas atenção, é para pessoas saudáveis. Agora, por exemplo, a retomada do corpo da mulher que acabou de ter filho, está voltando a malhar. Realmente, de quanto seria essa diferença de uma mulher ali na casa dos 20 para da casa dos 40, que hoje em dia é o que a gente está vendo que a maior, não sei se eu posso dizer maior, mas que boa parte das mulheres está deixando para ter filho mais tarde, né? Curtindo um pouco mais a vida de solteira, a questão profissional e vai deixando para mais tarde, fica mais difícil para voltar, né? Mas é muito mais... Se a intensidade for certa, não. Eu vou de novo. O que acontece? Nós começamos a envelhecer a partir dos 20 e poucos, 30 anos. Que é injusto, né? Você já passou de qual? Só pra gente ter uma noção. 40, passei dos 40. Eu tô com 35 e já tô sentindo que hoje o meu organismo não é mais o mesmo dos 25.
Antes, a gente ficava 2 dias fazendo uma alimentação mais regrada e a gente já sentia as roupas folgadas. Hoje, não. Então, e hoje os a homens gente... começam a envelhecer. Só um adendo, eu tô rindo porque ela falou, né, que ela fica... Eu tô pensando que é verdade, antigamente eu bebia, no outro dia eu bebia de novo, hoje em dia eu bebo um dia, passo Uma 3 semana dias. em coma. Fica uma semana em coma, porque o seu organismo não metaboliza mais. Não, porque eu vi uma matéria falando que os homens começam a envelhecer ali pelos 40, as células, e das mulheres com uns 20. Eu falei, puxa vida, mas é muito injusto isso. E aí, assim, Como assim? é claro, isso não tem discussão, de que uma mulher que tem filho, fala na literatura que a mulher até os 20, posso errar a data, mas até abaixo dos 20, ela nem percebe, o corpo nem percebe que ela teve grávida. Recuperação Porque muito o corpo rápida, né? ainda está se construindo, o corpo ainda está desenvolvendo. E aí, ali até os 30 a gente ainda vai bem, porque o metabolismo ainda está bom. O que é metabolismo? Metabolismo é a massa muscular que a gente tem. A massa muscular é que queima energia, que queima gordura. Então, ali até mais ou menos os 30 anos, a gente vai bem. Depois dos 30, a gente começa a descer. 40, 50, 60. E aí, vai sim ficando mais difícil. Só ladeira abaixo, Michele. Vai ficando mais difícil. O que você pode fazer? Não perder massa muscular, começar a fazer exercício de força desde sempre, para que quando a natureza, porque é da natureza, gente, por mais que a gente faça, por melhor que seja a sua alimentação, por mais perfeito que seja seu exercício, você vai perder massa muscular. Então, gente, mulheres e homens que ainda têm aquela ideia antiga de que homens nem tanto, mas mulheres, vou fazer musculação, vou ficar musculosa, não quero, pra que musculação? Gente, musculação não é pra ficar musculosa, é pra você manter o músculo que você tem, pelo menos minimamente. Claro, quem quiser ter mais músculos, vai ter que malhar muito mais, e não é fácil. Se fosse fácil ficar musculosa, né, Thaisa? Essa seria tão... Mas não é fácil, não, Quem dera ganhar massa muscular fosse assim, tão fácil, não é? tão Tem rápido. gente que acha, vou fazer musculação e ficar musculosa. A verdade é que aquelas pessoas, homens e mulheres, que são extremamente fortes, secos, musculosos, eles têm uma alimentação muito, muito, muito regrada e o exercício físico muito, muito, muito exemplar. Assim, eles não pecam em nenhum ponto, tratando de pessoas saudáveis que não usam nenhum tipo de substância fora, né? Isso tratando de pessoas que só comem e faz exercício natural. mesmo. Pessoas mais naturais. E aí, voltando no assunto da idade. Então, o que você tem que fazer para a idade não judiar tanto de você? Começar a fazer exercício de força, porque o que eu mais vejo é assim, o médico mandou fazer caminhada, o médico mandou fazer hidroginástica. Não, gente, vocês precisam fazer exercício que ganhe massa muscular de verdade. Ganhar massa muscular não é ficar definido, isso aí é um outro patamar, tá? Para manter seu metabolismo acelerado, manter a queima de gordura, para manter o peso. Agora, ainda que você faça isso, seu corpo vai mudar. Não tem jeito. Uma mulher de 40 não tem o corpo de 20, uma mulher de 50 não tem o corpo de 30. Isso. Principalmente quando se trata de natural. Quando se trata do exercício natural, da alimentação natural. Tá, para quem quiser saber mais, qual que é a sua rede social para te acompanhar ali? Raiz_Godoy, Raiz normal com I, com S, _Godoy com I. Eu trabalho com mulheres que tiveram filhos. Faço reabilitação de diástase e emagrecimento de mulheres que tiveram filhos. Estou lá no Instagram, avisei para todo mundo que a gente já está aqui hoje. Bom demais, é um daqueles assuntos que a gente se ficaria deixar, horas, a gente vai né, amanhã Michele? toda aqui. Mas então é isso, tem aí o Instagram da Raiza, dá uma chegadinha lá e bate um papo com ela se você tiver mais dúvidas. E eu te lembro que o nosso WhatsApp, se você quiser participar do programa, mandar sua pergunta, o seu comentário, enfim, tirar sua dúvida diretamente com os nossos entrevistados aqui, é 3201-7711. A gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí que a gente já volta com mais assuntos interessantes.